A terceira infância compreende dos 6 aos 11 anos de idade. Naturalmente, o desenvolvimento dessa fase abrange vários aspectos. Iremos focar de maneira sintética nos seguintes pontos: anatômico, do sistema endócrino e sistema nervoso. Uma das principais mudanças anatômicas presentes nessa fase são o crescimento físico, muscular e ósseo. O crescimento durante a terceira infância é consideravelmente mais lento. Entretanto, embora as mudanças possam não ser evidentes no dia a dia, contribuem para uma surpreendente diferença entre as crianças de 6, que ainda são pequenas, e as de 11, que em muitos casos começam a parecer adultas. As crianças nesse estágio crescem de 5 a 7,5 centímetros por ano entre os 6 e os 11 anos de idade, adquirindo aproximadamente o dobro do peso nesse mesmo período. As meninas retêm muito mais tecido adiposo do que os meninos, uma característica que persistirá na idade adulta. Outra característica anatômica marcante que se desenvolve nessa fase está presente no processo de mielinização. A mielinização é um processo fundamental no desenvolvimento do sistema nervoso, que envolve a formação de uma substância chamada mielina ao redor das fibras nervosas, ou axônios dos neurônios. A mielinização influencia o desenvolvimento da criança de várias maneiras importantes, como o aumento da velocidade de transmissão nervosa. Isso significa que as mensagens enviadas entre as células viajam mais rapidamente. Isso é crucial para a coordenação motora, percepção sensorial, aprendizado e outras funções cognitivas. Também, o aprimoramento das habilidades cognitivas. A mielinização contribui para o desenvolvimento dessas habilidades, como memória, atenção, pensamento lógico e resolução de problemas. A mielinização é especialmente relevante para o desenvolvimento da coordenação motora, tanto fina quanto grossa. Isso permite que as crianças realizem tarefas motoras com mais precisão e eficiência. Outro aspecto marcante dessa etapa é o crescimento das glândulas endócrinas, que continuam crescendo e se desenvolvendo. Isso inclui a glândula pituitária localizada no cérebro e que desempenha um papel fundamental na regulação de outros órgãos endócrinos. O crescimento dessas glândulas é importante para a manutenção da homeostase, que desempenha, dentre muitos, o papel de manutenção da temperatura, regulação dos níveis de glicose no sangue para garantir que haja energia disponível para as células e do crescimento físico. Também durante a terceira infância, a regulação hormonal pode começar a influenciar os hábitos alimentares e o desenvolvimento do peso corporal. A regulação hormonal afeta a fome, a saciedade e as preferências alimentares. Ao tratar do desenvolvimento do sistema nervoso central, mais especificamente o cérebro, nessa idade temos avanços significativos em diversas áreas, tais como a melhoria das habilidades da função executiva, o que permite à criança planejar, organizar, iniciar, monitorar e ajustar comportamentos em resposta a diferentes situações e demandas. Um fato importante é que o ambiente de casa pode contribuir para o desenvolvimento de habilidades executivas, incluindo fatores como os recursos disponíveis, a estimulação cognitiva e a sensibilidade materna. A memória de trabalho também é uma área cujos avanços são significativos, pois desempenha um papel fundamental em nossa capacidade de processar informações em tempo real e lidar com tarefas que exigem atenção, raciocínio e resolução de problemas. Por último, resolvemos frisar o desdobramento da metamemória, que é o entendimento que temos sobre como nossa própria memória funciona, o que sabemos sobre nossa capacidade de lembrar e esquecer informações e as estratégias que usamos para melhorar nossa memória e monitorar nosso próprio desempenho de memória. Esse avanço é fundamental para a criança identificar falhas na própria memória, motivando a rever o conteúdo ou adotar diferentes abordagens de aprendizado. Nós podemos também relacionar a terceira infância e o estágio operatório concreto, já que essas fases geralmente ocorrem entre os 7 e 11 anos. Segundo Piaget, as operações em jogo nesse gênero de problemas podem chamar-se concretas, no sentido de que se baseiam diretamente nos objetos e não ainda nas hipóteses enunciadas verbalmente. Mas o que isso significa? Significa que durante essa fase, as crianças começam a superar o egocentrismo, que é a tendência de ver o mundo exclusivamente a partir de sua própria perspectiva, e desenvolvem a capacidade de pensar de maneira mais lógica e direcionada. Nas palavras de Piaget, essa descentração não ocorre somente no universo físico, senão também, de maneira indissociável, no universo interindividual ou social. Ou seja,
O processo de ver o mundo a partir de outras perspectivas se dá tanto nas operações lógicas quanto na vida social da criança. Vamos a um exemplo didático. Pense em uma criança indo à escola, e no trajeto há uma bela árvore à direita. Ao voltar, a árvore estará à esquerda, já que o sentido do trajeto inverteu-se. Nesse estágio, a criança reconhece que se trata da mesma árvore, e o que mudou foi o sentido de seu trajeto, ou seja, a sua perspectiva. Podemos explicar a noção de conservação com um exemplo simples. Temos dois objetos que possuem 6 gramas. Um deles, o algodão, possui um volume maior, ou seja, ocupa mais espaço que o apontador, mesmo tendo o mesmo peso. Segundo a teoria de Piaget, ao mostrar esses objetos, a criança pré-operatória acharia que o algodão é mais pesado pelo fato de ser maior. Já a criança na fase das operações concretas ou da terceira infância consegue, graças às aquisições dessa fase, diferenciar massa e volume. Segundo Piaget, a habilidade de classificação, ou seja, juntar o que é parecido, inicia-se aos 3 anos de idade. As crianças mais novas optam por agrupar objetos que possuem forma semelhante ou cor semelhante, e tendem também a organizar esses objetos espacialmente em fileiras, quadrados, círculo e etc. Nas palavras de Piaget, de modo que a sua coleção comporte por si mesma uma figura no espaço. Já as crianças dos 5 aos 6 anos de idade conseguem classificar objetos não figurais, ou seja, pequenos conjuntos sem forma espacial e que, por sua vez, podem diferenciar-se em subconjuntos. Para usar um exemplo didático, a criança pode agrupar um conjunto de bonecas com um subconjunto de bonecas Barbie. A seriação envolve a capacidade de ordenar objetos ou eventos com base em critérios específicos. Desenvolveram a habilidade de pensar de maneira mais lógica e organizada em relação às propriedades dos objetos. Podemos utilizar como exemplo uma criança que organiza seus lápis do maior para o menor. Um dos momentos mais interessantes se dá quando a criança é capaz de deduzir a relação de determinados objetos através da seriação. Exemplo: ao comparar uma caneta preta maior e uma caneta vermelha menor, e após isso comparar essa mesma caneta vermelha, nesse caso maior, a uma caneta azul, nesse caso menor, a criança saberá que a caneta azul é menor que a caneta preta, mesmo sem tê-las medido diretamente. Essa inferência só se dá pela aquisição fundamental da seriação. Todas essas aquisições ocorrem ao passo que permanecem dificuldades em lidar com conceitos abstratos, como conceitos filosóficos, abstrações matemáticas como álgebra e geometria e pensamento hipotético dedutivo.